o mais procurado por Israel, jurado de morte e chamado de cadáver ambulante pelas forças de defesa sionistas. Esse é o militante do Hamas Yahya Sinwar, nascido em Gaza e eleito líder do burel político do partido após o assassinato de Ismail Haniyeh em Teherã. Mas ele também pode ser chamado de homem sem medo. Em 2021, durante o conflito de 11 dias entre a entidade sionista e a resistência de Gaza, 250 foram mortos, sendo a imensa maioria palestinos, e a casa de Sinwar foi simplesmente explodida. Muitos líderes do Hamas foram mortos. Teria Sinwar sido martirizado? Após 2 semanas sem notícias sobre sua sobrevivência, ele sai dos túneis ao lado de militantes mascarados do Hamas, paga tributo aos mártires da batalha e, em tom desafiante, declara a resistência palestina como vencedora do conflito. Durante a aparição pública, Sinwar foi entrevistado e um jornalista perguntou: "Você não está com medo da ameaça de Benny Gantz matar você?" E ele respondeu: "Não me importo com as ameaças israelenses que eles não possam cumprir. De qualquer forma, estou falando com você ao vivo e vou deixá-lo depois de 20 minutos. Irei para casa a pé e pedirei aos meus guarda-costas que se afastem de mim. Deixe Gantz cumprir sua promessa, se puder." O desafiador Sinwar segue vivo até hoje, ativo e liderando o Hamas a partir dos túneis. Quem é Yahya Sinwar e o que significa sua nomeação? Veja mais no episódio da semana do Vozes Livres. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que acompanha a crise do Oriente Médio escalando com a entidade sionista Israel expandindo suas agressões. Eu sou Guilherme Prado e o tema de hoje é: o que significa para o Hamas, para a luta de libertação palestina, a nomeação de Yahya Sinwar para a liderança do partido, do burel político do Hamas. Ele que também já tem papel de liderança dentro do braço armado do Hamas também. Um pequeno preâmbulo que a gente tem que fazer sempre é que a gente não está glorificando aqui qualquer tipo de violência, mas a gente tem um conflito. Já que a Palestina não tem o direito de ter um Estado, também não tem direito de ter um exército. A resistência armada vira um direito político e humano. Isso está na Carta da ONU. Quando o Estado sofre agressão colonial, ele tem sim o direito de se organizar de forma armada. Isso está na Carta das Nações Unidas e já deveria estar superado esse debate, mas a gente montou aqui para não ser levado por más interpretações a uma discussão de simplificação sobre essa questão de resistência, digamos assim, de reação à violência, que acaba sendo armada também. Mas é bom a gente refletir aqui em cima. Quem que é o Yahya Sinwar? A gente está falando aqui de um ex-refugiado. O Yahya Sinwar teve seus pais naquela grande expulsão, sendo vítimas daquela grande expulsão de Israel durante a limpeza étnica da Palestina histórica. A sua família era de fora de Gaza e ele acaba sendo um menino refugiado, criado dentro de Gaza e que vai crescer sob toda essa opressão sionista. Ele cresce em 1960 em Khan Yunis e a família dele é de Ashkelon, que é, na verdade, Majdaal. É meio difícil de falar, mas a gente sabe que a entidade sionista muda o nome das cidades árabes e palestinas para poder fazer um apagamento da memória. E o Sinwar, ele se envolveu já com a militância na sua juventude. Ele foi preso algumas vezes e ele acaba fundando na atividade estudantil o grupo islâmico de resistência que é o Hamas. Ele acaba sendo preso em 1988. Ele cresce e se torna um homem na cadeia, né? Amadurece como uma pessoa que vai ficando adulta, vai entendendo aquele sistema de opressão a partir da prisão. E é muito interessante que ele se torna um dos líderes dos prisioneiros palestinos. Então, a Palestina tem tantas pessoas presas arbitrariamente que os prisioneiros se organizam e eles têm entidades nacionais de organização. E com isso tudo, o Sinwar acaba sendo um líder político de primeira grandeza da resistência palestina, apesar de ter uma história muito diferente dos outros grandes dirigentes dos partidos palestinos da resistência, já que ele passou praticamente, vendo de longe, vendo na verdade preso atrás das grades arbitrariamente por Israel, ele acabou perdendo os grandes fatos políticos pelos quais a Palestina passou. A gente pode falar da primeira intifada, que ele acabou perdendo, a segunda intifada, que ele também estava preso, Camp David e os acordos de Oslo. Então, os fatos políticos que dão ao último, digamos assim, modelar dessa conjuntura atual do conflito Palestina-Israel, ele estava
assistindo ou não assistindo, recebendo informações dentro da cadeia. E lá ele estuda, se fortalece intelectualmente e vira o primeiro grande líder palestino a falar diretamente com a população de Israel, já que ele falava hebraico. Isso era inédito até então nos grandes dirigentes palestinos. Como que o Sinwar sai da cadeia? Num grande fato que a gente ainda precisa discutir aqui, em 2006, as Brigadas Al-Qassam, que ele funda, né, é importante pontuar isso, a resistência armada do Hamas, tem como ele um dos grandes idealizadores, se não o maior, naquela conjuntura onde ele cresceu e quando estava na cadeia. Em 2006, a resistência palestina consegue prender um soldado israelense. 5 anos depois ele foi solto e mais de 1.000 prisioneiros foram soltos pelo lado da Palestina. E dentro desses prisioneiros, um dos mais valiosos, um dos mais que a resistência palestina estava interessada em liberar, era ele mesmo. Ele acaba saindo assim da cadeia. Depois ele acaba sendo eleito 2 vezes líder do Hamas dentro de Gaza. Ele tem uma história complexa, apesar de ser colocado como um radical. E aqui é a grande pergunta: o que significa o Sinwar, a nomeação de Sinwar para ser o líder do Hamas em Gaza? As leituras assim mais simplificadoras vão falar: agora o Hamas é mais radical ainda, está colocando simplesmente um extremista como seu líder. Mas isso não é verdade. As negociações políticas desde então, e principalmente quando ele sai da cadeia, elas passam muito pelo Sinwar. Ele organizou uma série de tentativas investidas pacíficas de resistência não armada, dentre elas a tentativa e a aceitação de 2 estados, um para a Palestina e um para Israel. A grande marcha que vocês estão vendo aí na tela, um grande movimento palestino de resistência pacífico, teve cerca de 30 mil pessoas feridas. A gente está falando de uma imensa marcha simbólica de retorno para casa dos palestinos, onde 30 mil pessoas foram feridas e milhares se machucaram muito fortemente e centenas morreram. Então, apesar de tudo isso, Israel nunca avançou de fato em uma autonomia para um Estado palestino e tem sim uma radicalização da onde ele vira, digamos assim, idealizador e formulador, mas a partir de um contexto de nenhum espaço para uma negociação pacífica. E com isso a gente conclui e escapa das simplificações. O que significa essa nomeação? Rapidamente pensando na atual conjuntura, o Hamas está numa dificuldade muito grande, a resistência palestina numa dificuldade muito grande, 1 ano de guerra, bombardeios, sitiados, colocada abaixo toda a infraestrutura de Gaza. O Hamas vai e nomeia o mais odiado por Israel para ser o líder do seu boreu político. Então tem uma unificação entre o líder da Brigada Al-Qassam, o líder em Gaza e o líder político. Antes, os líderes políticos do Hamas estavam concentrados no Catar e fora do, né? Então o boreu político era dirigido por figuras que estavam externas à guerra ali no chão de Gaza. A colocação do Sinwar como o líder de resistência palestina é também um recado de que o Hamas já entendeu que o assassinato de Ismail Haniyeh era um grande não. Não, Israel não vai negociar uma saída pacífica, um cessar-fogo, tampouco vai atender a nenhuma demanda da resistência palestina. A grande conclusão é essa, galera, que é da geopolítica, que gosta de estudar os fatos políticos de perto. Existe uma covardia e uma análise grosseira e arbitrária ao falar que o Hamas agora radicaliza e não quer negociação. Quem assassinou o líder político do Bureu, do partido Hamas, foi Netanyahu, que tem as mãos sujas de sangue e assassina o maior interlocutor político do partido. Então quem diz que não vai ter negociação e não vai ter mediação é Israel. Essa é uma grande reação do partido Hamas e também, como um todo, da resistência palestina, dizendo que também não vai pisar atrás. É uma demonstração também de fibra, uma tentativa de demonstração de força. Nomear alguém que está nesse momento debaixo dos túneis com pouca comunicação, relativamente isolado, mas que sempre foi central para todas as negociações e para o 7 de outubro, por isso tão odiado por Israel, mas que também pôde negociar a troca de reféns em novembro último, onde a gente teve
o último, assim, mini cessar-fogo. Bom, galera, a gente vai voltar a abordar um pouco a questão palestina, porque acirrou muito depois dos contra-ataques e das reações do Irã, e esse é um tema que a nossa galera gosta, que é importante de ser desconstruído, porque tem muita mentira e muita grosseria de análise política. Foi um tema mais sério hoje, muito tenso, mas a gente chama de novo você para a sua tarefa revolucionária da curtida e da compartilhada e aquele ecosalve para você ter uma boa vida por aí. Até o próximo episódio de Vozes Livres, para ficar feliz e um pouco estressado também. Até!